Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal é esse. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, estudaremos sobre estratégia de leitura. Vamos para mais uma aula? Hoje, nossa máquina de histórias entrará em ação. Você se lembra dela? Vamos verificar a história de hoje. Uau! Lua Aventureira! Que título interessante! Você me acompanha na leitura? Vamos lá! Lu, a Aventureira, por Arícia Gisele. Era uma vez uma menina de apenas 8 anos de idade. Seu nome era Luana. Ela adorava todo tipo de aventura: escalada, mergulho, trilha, acampamento. Essa garota era simplesmente radical. Um belo dia, Luana decidiu que acamparia com sua família, pais e os irmãos. Os pais dela aceitaram a proposta na hora, afinal, eles também tinham o espírito aventureiro. O cachorro da família, Bilu, foi o convidado especial dessa história. Bilu divertiu-se demais, assim como divertiu a todos. Os pais de Luana decidiram chamá-la de a Menina Aventureira. Os irmãos dela a chamaram de Lu. Então, Luana resolveu unir esses apelidos carinhosos, transformando-os em um só: Lu, a Aventureira. O nome pegou e todos os que conheciam a garotinha assim a chamavam, e aqueles que não a conheciam ouviam sempre falar pela vizinhança de uma criança que estava sempre em busca de aventuras. Você gostou da história que nossa máquina nos entregou? Ela será nosso ponto de partida para estudarmos algumas palavrinhas que podem nos ajudar a escrever um texto rico de informações, imaginação e ideias. Responda comigo as perguntas a seguir. Quem era a Luana? A Luana, ela era uma menina de apenas 8 anos de idade, como diz no início do nosso texto. O que Luana adorava? Você se lembra? Ela era muito aventureira, então ela adorava todo tipo de aventuras: escaladas, mergulhos, trilhas, acampamentos. Bom, você se lembra o que Luana decidiu fazer com a sua família? Ah, sim, realmente, ela decidiu acampar. Como chamava-se o cachorro da família? Isso mesmo, ele se chamava Bilu. Que nome legal, não é mesmo? Por que o apelido de Luana era Lu, a Aventureira? Porque ela transformou seus 2 apelidos carinhosos em um só, um dado pelos seus pais e outro dado pelos seus irmãos. Incrível! Você acertou todas! 1,5 para você! Eu só tenho aluno nota 10. Agora, observe comigo algumas palavras do texto. Essas palavras ajudaram a história. Menina, ela, essa garota, dela, eles, dela, esses e a garotinha. Como essas palavras ajudaram a história, professora? Vou lhe explicar. Elas tomaram o lugar de algumas palavras que já apareciam no texto. E para não ficar tão repetitivo e cansativo de ler, elas foram usadas. Observe comigo. A palavra menina substitui a palavra Luana, o nome da menina, que logo aparecerá na história. A palavra ela substitui a palavra Luana. Luana tinha acabado de ser escrita, então usou-se a palavra ela para não ficar repetitivo. O mesmo aconteceu com as palavras essa e garota, que substituíram Luana novamente, palavra que já tinha sido utilizada lá no início da história. Diga-me, querido aluno, você sabe o que a palavra dela substitui nessa história? Será que substitui uma palavra só ou mais de uma palavra? A palavra dela está no texto, no segundo parágrafo, porque evita a repetição da palavra Luana.
Ela também aparece no quarto parágrafo, com a mesma função, substituir a palavra Luana. No segundo parágrafo, temos uma palavra que evita repetir os pais de Luana. É a palavra eles. Eles quem? Eles, os pais de Luana. No quarto parágrafo, também há a palavra esses. Essa palavra já substitui mais coisas. A palavra esses substitui os 2 apelidos que Luana recebeu da família, a menina aventureira e Lu. Olha como uma palavrinha substituiu tanta coisa no texto. Já no quinto e último parágrafo, temos a palavra garotinha. Garotinha substitui a palavra Luana. Nossa, quantas vezes usaríamos a palavra Luana nessa história se ela não tivesse sido substituída? Afinal, Luana é a protagonista da nossa história. Seu nome é realmente importante aqui. Imagina só como ficaria essa história se as palavras fossem repetidas e não houvesse como opa não. Imagina não, melhor, veja comigo como esse texto ficaria com tantas repetições. Lu, a aventureira. Era uma vez uma Luana, de apenas 8 anos de idade. Seu nome era Luana. Luana adorava todo tipo de aventura. Escalada, mergulho, trilha, acampamento. Luana era simplesmente radical. Um belo dia, Luana decidiu que acamparia com sua família, pais e os irmãos. Os pais de Luana aceitaram a proposta na hora. Afinal, os pais de Luana também tinham o espírito aventureiro. O cachorro da família, Bilu, foi o convidado especial dessa história. Bilu divertiu-se demais, assim como divertiu a todos. Os pais de Luana decidiram chamá-la de a menina aventureira. Os irmãos de Luana a chamavam de Lu. Então, Luana resolveu unir os apelidos carinhosos, a menina aventureira e Lu, transformando-os em um só, Lu, a aventureira. O nome pegou e todos os que conheciam a Luana assim a chamavam, e aqueles que não a conheciam ouviam sempre falar pela vizinhança de uma criança que estava sempre em busca de aventuras. Você notou como as palavras repetiram até cansar? Dessa forma, o texto ficou meio cansativo de ler, não é mesmo? Escrever um texto e repetir tantas palavras prejudicam a mensagem que queremos transmitir para quem está lendo. Quais foram as repetições no texto? Quais palavras substituíram essas repetições no texto original? Veja comigo nosso texto modificado. Luana aparece 4 vezes, apenas no primeiro parágrafo. Em nosso primeiro texto, o texto original, Luana aparece apenas uma vez. Nossa, você também acha que o texto original ficou melhor? No segundo parágrafo, Luana repete novamente 3 vezes e surgem as palavras os pais por 2 vezes. Em nosso texto original, o nome de Luana aparece apenas uma vez e os pais também. No quarto parágrafo, lá vem ela de novo, a palavra Luana. Ela aparece por 3 vezes novamente e os apelidos carinhosos dados por seus familiares aparecem 2 vezes. Em nosso primeiro texto, o texto original, Luana só aparece 2 vezes e os apelidos apenas uma vez. No último parágrafo, Luana aparece novamente, mas em nosso texto original, o nome dela não é escrito nesse parágrafo, é escrito apenas a palavra garotinha. Essas palavras, que nos ajudaram a evitar a repetição dos textos, recebem nomes especiais na língua portuguesa. São as classificações gramaticais. Hoje, apresentarei a você 2, os sinônimos e os pronomes. Observe a tabela a seguir comigo. Sinônimos são palavras que possuem significados parecidos ou iguais. Em nosso texto, temos 2 palavras que foram usadas para substituir o nome de Luana e são sinônimos uma da outra, garota e menina. Veja como são palavras com significados parecidos. Usar a palavra garota ou menina no texto não muda o sentido da mensagem. Afinal,
ao escrever garota ou menina, o leitor compreende que estou falando de Luana. Qual outra palavra eu poderia usar para substituir Luana, além de garota ou menina? Isso poderia ser moça, moleca ou até mesmo criança, como utilizamos no último parágrafo. Já os pronomes têm justamente a função de substituir as palavras. Em nosso texto, os pronomes foram importantíssimos para não deixar o texto cansativo com repetições. Como vimos os pronomes ela, essa, ao juntar-se com garota, essa garota, e dela, ajudaram a não repetir o nome de Luana, que é a personagem principal da história, e, lógico, aparecerá com frequência. Já o pronome eles evita repetir os pais de Luana, e esses ajudaram a não repetir os apelidos carinhosos dados para Luana. Agora que você já aprendeu sobre estratégias de leitura, que tal exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade. Atividade 1. De acordo com o que você aprendeu sobre os sinônimos, responda. Qual das palavras abaixo pode ser sinônimo de menina? Garoto, mulher ou garota? Acabamos de ver isso em nossa aula. É isso mesmo, é a palavra garota. Professora, por que não é a palavra garoto? Porque tem significado diferente. Mulher também. Mulher não é uma criança, já é uma pessoa adulta. Letra B. Escreva V para verdadeiro e F para falso. A palavra residência pode ser usada como sinônimo para a palavra casa. Residência e casa podem ser a mesma coisa? Sim, por isso que a nossa resposta será verdadeira. Sinônimos são palavras que possuem significados diferentes umas das outras. Será mesmo que são significados diferentes ou são significados iguais? Acertou quem respondeu que essa resposta é falsa. A palavra população pode ser usada como sinônimo para a palavra habitantes. O que você acha? População, habitante, são pessoas que moram em um determinado lugar, não é mesmo? A resposta é verdadeira. Sinônimos são palavras que possuem significados parecidos ou iguais. Agora sim, esse é o conceito que aprendemos na aula de hoje. A resposta é verdadeira. Atividade número 2. De acordo com o texto que lemos em nossa aula, marque um X na resposta correta. Letra A. Qual o título do texto? Lu, uma menina esperta? Lu, a aventureira? Ou Luana, uma criança de 8 anos? Você lembra do texto que lemos hoje? Lembra do título dele? Isso mesmo, acertou quem disse que o título do texto é Lu, a aventureira. Letra B. A palavra ela, no primeiro parágrafo do texto, substitui qual palavra? Substitui a palavra Luana, aventureira ou escaladas? Você lembra que trabalhamos a palavra ela anteriormente na nossa aula? Nós vimos que ela substitui Luana, a protagonista da nossa história. Letra C. No trecho, os pais dela aceitaram a proposta na hora. Afinal, eles também tinham o espírito aventureiro. A palavra eles substitui quais palavras? Quem tinha o espírito aventureiro? Os pais de Luana. Então, a resposta nesse trecho do texto será os pais dela. Atividade número 3. Leia as frases e substitua as expressões em destaque por palavras do quadro que possuam o mesmo sentido. No quadro, nós temos as palavras começo, bonita e maravilhoso. Letra A. Maria é uma moça bela. Letra B. O dia parece ótimo para um piquenique. Letra C. A loja inaugurará no início deste mês. A palavra bela pode ser substituída por qual dessas palavras que estão no quadro?
bonita. Bela é o mesmo que bonita. A palavra ótimo também pode ser substituída pela palavra maravilhoso. Maravilhoso, ótimo, são parecidas. Na letra C, a palavra em destaque é início. Início pode ser substituída por qual palavra do quadro? Isso mesmo, começo. Então, as respostas da atividade 3 são: na letra A, Maria é uma moça bonita. Na letra B, o dia parece maravilhoso para um piquenique. Na letra C, a loja inaugurará no começo do mês. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido aluno, hoje nossa aula foi incrível. Nossa máquina de histórias nos entregou a história da Luana, uma menina super aventureira. Lemos essa história juntos, eu e você. Na história de hoje, estudamos algumas palavras, garota, menina, que são sinônimos, e ela, eles, essa, dela, esses, que são classificadas como pronomes. Elas ajudaram o texto a ficar mais interessante e sem tantas repetições. Você descobriu que os sinônimos são palavras que possuem significados parecidos ou iguais e que pronomes são palavras que possuem a função de substituir diversas palavras, ajudando na produção de um texto, deixando-o agradável ao ler. Se essas palavras não existissem, repetiríamos tanto o nome de Luana que o texto ficaria sem graça e nem teríamos a vontade de lê-lo. Espero que você, assim como eu, tenha gostado da aula de hoje, de aprender mais sobre estratégia de leitura, sinônimos e pronomes. Beijo grande e até a próxima aula!